Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do nosso coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. 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 Tua glória, Senhor.
Só aquele que tem a sensibilidade do Espírito, queridos, para sentir essa atmosfera. Essa atmosfera não é uma atmosfera comum, mas só mergulha nela quem tem visão espiritual, quem tem sensibilidade do Espírito. Aquele que está nadando de braçada, ele está nadando de braçada porque a presença do Senhor é real. A presença do Senhor é real. A glória do Senhor não para neste lugar. Vontade de ficar aqui adorando o Senhor. Presença gloriosa. Abre suas Bíblias em Lucas capítulo 10. Versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteceu que indo eles entraram em uma aldeia, e essa aldeia chamava Betânia. Uma certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Ele tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia as suas palavras. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tomada ou tirada. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Pai, aquilo que foi ministrado no meu coração durante essa tarde, que o Senhor venha trazer na minha mente, trazer, Pai, aquilo que o Senhor já ministrou em mim, para poder transferir, Pai, para poder passar para o teu irmão. Estamos aqui, Pai, somente como um canal de Deus, Pai, para ser um vaso, a qual transbordará aquilo que o Senhor já transbordou em mim. Desde já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é real no nosso meio. Da tua misericórdia, Senhor, a tua graça, ela é real. Por isso nós somos gratos por ti. Te louvamos, Pai, em Jesus. Amém. Queridos, essa é uma passagem bastante conhecida. Cantamos e ministramos ela no louvor, a boa parte. E muitas vezes, pastores, eu mesmo já ministrei sobre essa passagem, mas o Senhor é aquele que renova todas as coisas. Aí algumas vezes eu vejo alguns pastores ministrando, gente, como é que consegue absorver tanto dessa palavra? A palavra já foi tão ministrada. Mas o Senhor é que faz isso, porque o Espírito Santo que faz isso. E que nós possamos sair daqui com nossos ouvidos atentos. Não se distraia em nada. Não se distraia em nada, porque talvez você perca algo que foi lançado aqui do altar e você sai daqui e fala: gente, mas como assim? Não, é porque você perdeu algo. Amém? Queridos, quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos que Jesus é aquele que está trabalhando em um cenário profético, caminhando com os seus discípulos. E quando ele chega nessa casa, ele tem uma missão ali.
que é trazer o alinhamento, talvez, para essas duas irmãs. Que irmãos e irmãs são elas? Se vocês forem olhar na Bíblia, Maria foi aquela que ungiu os pés de Jesus. E Lázaro, que não foi mencionado aqui, que é irmão de Marta e Maria, amigo do nosso Senhor Jesus. Tirando dos apóstolos, tirando João Batista, a Bíblia vai relatar que Lázaro, ele era aquela pessoa, essa família são pessoas íntimas. Quando nós olhamos em João, no capítulo 11, nós vamos ver ali a ressurreição de Lázaro, que era amigo, que são pessoas próximas. Agora, como começou essa amizade, a Bíblia não relata. Embora nós vemos o ministério de Jesus ele sendo mencionado, ministério a partir dos 30, mas no decorrer disso, alguns relatos, quando ele tinha 12 anos, o nascimento de Jesus, mas a Bíblia não relata tudo acerca de Jesus. E quando nós olhamos a passagem, ela vai falar assim: olha, se for colocar aqui todos os milagres que Jesus fez, é impossível caber. Então a Bíblia não consegue trazer com clareza tudo aquilo que Jesus viveu. Mas nós sabemos que até aqui Jesus fazia parte dessa família, como amigos. Mas quando nós olhamos nesse contexto, aqui que eu peço que os irmãos abram sua mente, nós vamos perceber algo aqui detalhadamente neste contexto. Olhar para o contexto, nós vemos que Marta é aquela que tem as suas atividades em dia, é aquela que está fazendo, aquela que está oferecendo ao Senhor o melhor com suas atividades. Marta é aquela que está colocando as atividades de dentro de casa em dia, para não deixar faltar nada para o mesmo. Maria é aquela que olhou o movimento dentro da sua casa e falou assim: não, eu quero se assentar aos pés de Jesus. Eu quero estar ali para receber o que o Senhor tem para mim. Mas há um questionamento ali dentro que o Senhor Jesus precisava alinhar, assim como o Senhor precisa alinhar nas nossas vidas essa noite. Nós estamos em um culto temático e o tema é fornalha. Esse tema vai falar sobre fogo. E quando nós olhamos a manifestação do fogo, nós falamos também do Espírito Santo. Quando nós vemos Levítico, lá no início, capítulo 6, nós vamos perceber que o fogo que fala lá é um fogo que queima constantemente sobre o altar. Quando nós olhamos o fogo, aquela coluna de fogo no deserto, é aquela que protegia, que trazia vida para aquelas pessoas que estavam caminhando rumo à terra prometida. Quando nós olhamos no início, anteriormente, o fogo que estava sobre a sarça era um fogo que não se queimava. Mas quando nós olhamos em Atos 2, o fogo ali é o Espírito Santo, é o próprio Espírito, trazendo línguas compartilhadas como de fogo. Então, quando nós dividimos ali, fogo refere-se ao Espírito Santo, assim como foi em Levítico, o fogo que arde dentro do altar, e esse fogo ele é contido por lenha, é o fogo do Espírito Santo, amém? Que precisa estar constantemente nas nossas vidas, precisa estar constantemente sendo manuseado com lenha, para que ele queime todos os dias nas nossas vidas. Mas aqui, a presença de Jesus, agora nós estamos falando da pessoa, Jesus Cristo, ela foi primordial na vida dessa família. Agora nós vamos entrar em um contexto qual? Onde nós julgamos a ação de Marta. Como assim julgamos a ação de Marta?
sobre Marta, nós mencionamos Marta, aquela que está com seus afazeres em 220. Irmão, nem aquele serviço que não para. Eu preciso agradar o mestre, eu preciso agradar o mestre. E falamos, gente, por que Marta não está ali? Mas vamos ao início de tudo. Eu quero ser bem breve, ser bem objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quando nós olhamos o início do contexto, a Bíblia diz que Marta foi aquela que convidou Jesus para estar dentro da sua casa. Marta foi aquela que se dispôs a falar, não, Jesus ele está passando por aqui, eu preciso convidá-lo para estar na minha casa. Jesus ele caminhava muito e necessariamente precisava descansar, precisava se alimentar. E Marta, olhando esse contexto, falou assim, não, eu preciso convidar Jesus para estar dentro da minha casa. A pergunta que eu faço para os irmãos, já começo fazendo: você tem convidado Jesus para estar dentro da sua casa? Você tem convidado Jesus para estar dentro da sua família? No meio da sua família, no meio da sua parentela? Você pelo menos sentiu esse sentimento de poder estar com Cristo dentro do seu lar? Ou você simplesmente vê Jesus passando, Jesus na vida do irmão Ney, Jesus na vida do irmão Igor, e nem sequer ao menos você tem um sentimento de falar assim, não, eu preciso que Jesus venha até a minha casa, pelo menos para habitar. Porque Marta, ela foi sensível. Aí, aqui nós vamos para o contexto que se Marta não tivesse convidado Jesus para estar ali dentro, Maria jamais poderia ter aquele momento com Cristo. Maria, ela foi como João Batista. A Bíblia diz que João Batista era aquele que preparava o caminho para o Salvador. Quando nós olhamos para o contexto de João Batista ele está batizando. João Batista ele está ali trazendo aquelas pessoas que estão ouvindo aquele sermão e batizando. Aí ele diz, olha, eu vos batizo com água, mas vai vir um que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então João Batista é aquele que prepara o caminho para aquelas pessoas que vão vir adiante ou depois dele. Jesus ele estava caminhando e eu fico pensando, por que João Batista não seguiu Jesus? Por que João Batista não seguiu o mestre, sabendo que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida? Eu fico pensando, gente, e Marta, ela foi aquela que preparou o caminho para que Maria tivesse um momento com Jesus. A importância de Cristo nas nossas casas traz um alinhamento para a nossa família, traz um alinhamento para a nossa casa, família, nosso casamento, os nossos filhos. Somente Cristo pode trazer esse alinhamento. Aí quando nós olhamos aqui, Jesus caminhando e recebendo esse convite, Jesus chega lá, aí percebe que o ambiente está no seguinte: Marta está em seus afazeres e Maria está aos pés. Você acha que Jesus não percebeu que Marta ela poderia também estar ali? Claro que percebeu, mas ele espera. Ele espera. Por que espera? Porque é o momento certo. Marta ela está nas suas atividades. Marta está em seus afazeres. Mas se você perceber,
Se nós temos as duas irmãs e o convite chegou até Jesus, Maria sabia que Jesus iria até ele. Possivelmente Maria já estava assim, combinando com Marcos: olha, o mestre vai chegar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Só que quando o mestre chega, Maria, ela, olha, a Bíblia diz, aqui a Bíblia diz que quando ela se assentou, ela viu também aos pés de Jesus, olha, assentando-se também. Por que também? Existiam outras pessoas ali assentadas. Aí Marta, ela vai olhar aquilo e fala assim: gente, eu estou fazendo tudo sozinho. Eu estou fazendo tudo sozinho. O que era para me servir 13, vamos colocar 12 discípulos, apóstolos, mas Jesus ficou lá. Aí Jesus vai entrar em cena, porque Marta vai confrontar Jesus, fala assim: Jesus, você não está vendo isso não? Você não está vendo o que está acontecendo? Eu estou aqui trabalhando sozinha. O conflito de Marta agora vai passar para um clamor a Jesus. Perceba que Marta, ela vai até Jesus e fala: olha, você não está vendo o que está acontecendo? Não se importa com isso? Como se o conflito de Marta fosse o conflito de Jesus. Como se a indagação de Marta fosse a indagação de Jesus. Os seus conflitos não são os conflitos do mestre. Até porque, se os seus conflitos, se os seus pensamentos fossem os mesmos pensamentos dos dele, ele agiria da mesma forma que você age. Ele agiria da mesma forma que você age. Ele pensaria, ele falaria da mesma forma que você fala. Mas porque os pensamentos dele são maiores, muito maiores do que o meu, ele não pensa como nós. É impossível entender e compreender a mente de Cristo. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor, ele está lá. Enquanto nós estamos pensando em falar, ele já sabe o que você vai falar. Enquanto nós estamos pensando sobre a ação que nós vamos fazer, ele já viu tudo acontecer. Lembra de Filipe? Eu te vi, Filipe. Debaixo da onde? A figueira. Antes mesmo de você pensar, irmã, ele já viu tudo. Ele é aquele que esquadrinha os seus. Agora, você acha que os nossos pensamentos são os mesmos pensamentos de Cristo? As nossas crises não são a crise do Pai. Você acha que você vai indagar no Senhor com as suas crises? Você acha que você vai indagar o Senhor com os seus afazeres? Não! O Senhor, ele está te esperando. O Senhor é aquele que está vendo tudo acontecer. Aí quando Marta, ele chega, e perceba que eu fiz uma certa analogia, porque essa mesma crise aconteceu com os discípulos no barco. Quando Jesus, ele estava no barco, você lembra? Todos sabem, sabe? O vento, o mar, aquela bagunça toda, e Jesus está onde? Dormindo. A crise estabeleceu sobre os pensamentos: nós vamos morrer. E o mestre está onde? Dormindo. Como se os pensamentos dele fossem os pensamentos do mestre. Senhor, você não está vendo isso não? Aí vai falar assim: olha, vocês nem fé para isso vocês têm. Vocês acham mesmo que eu estou vendo isso aqui, o mar revolto, essa tempestade toda, com os mesmos olhos que vocês estão vendo? Você acha mesmo que eu consigo ver aquilo que você está vendo? Os meus olhos, eles estão à frente. Os meus olhos, eles conseguem ver a calmaria onde está tudo, sabe onde está aquela tempestade toda? Jesus, ele está vendo a calmaria. Jesus, ele está vendo o mar calmo. Jesus, ele está vendo o vento cessando. Aí, para alimentar a fé dos discípulos, ele vai falar assim: olha, vento e mar, isso aqui é. Vento e mar, isso aqui é. Aí
discípulos olharam para ele: quem é esse? Meu Deus! Glória! Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós achamos que os nossos conflitos é a visão do Senhor. O Senhor está vendo o que eu estou vendo. O Senhor está vendo a batalha que eu estou vendo. Não! O Senhor já te viu vitorioso. O Senhor já te viu lá. Meu Deus. O Senhor não está vendo os seus conflitos aqui. Até porque, se você tentar enganar Jesus nos seus conflitos, ele vai te paralisar. Assim como fez com Marta. Olha o que ele falou com Marta. Marta, Marta. Ele não falou simplesmente Marta. Mesma coisa do Cleide. Cleide estou com ele. Não um simples Marta. Marta, Marta. Quando nós olhamos para Paulo, na caminho de Damasco, Jesus ele vai gritar: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai gritar e falar: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Nós vamos ver poucas vezes Jesus falando duas vezes a mesma coisa. Mas por que ele faz isso? Para chamar a atenção. Para você, olha, eu vou te dar uma oportunidade para você ver e compreender a direção que você está tomando. Aí ele vai falar assim: Marta, Marta. Ele vai continuar aqui. Tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas. A pergunta que eu te faço: o que tem te perturbado? O que tem te perturbado? Nós sabemos que Jesus é o grandão da Galileia, aquele que pode resolver todas as coisas. A pergunta que eu te faço: por que estás perturbado? Se Jesus, queridos, pensa comigo, Jesus é aquele que estava sentado, eu não sei se na sala, não sei, ele estava sentado, ao redor de Jesus estava uma certa multidão, uns assentados, se alimentando daquilo que ele falava, aquele que ele ensinava. E Marta estava perturbada em querer oferecer. Eu sei que Marta ela foi aquela que abriu o caminho para que Maria estivesse ali aos pés de Jesus. E aqui eu quero somente deixar algo aqui para você. Talvez você não pode conseguir enxergar o final das coisas. Como assim o final das coisas? Está tudo se acabando. Você não pode conseguir enxergar como vai ser lá na frente. Mas você pode provocar a ação do mestre inicialmente, no princípio das coisas. Você pode provocar a ação do mestre no princípio. Você não precisa saber do final, como vai ser as coisas depois que o mestre chegar na sua casa. Você não precisa saber como vai ser as coisas depois que Jesus habitar lá. Mas sabe de uma coisa? Você pode provocar a ação de Deus no início de tudo. Nós temos, quando o Senhor ministrou algo nessa questão, eu lembrei do congresso. Todas as vezes que nós planejamos ou sentamos para conversar acerca do congresso lá, queridos, não é fácil. Não é fácil. Nós vamos conversando, aí
uma coisa não fica legal aqui, depois nós conversamos, não ficou bom. Aí eu falo assim, não, realmente não ficou bom. E aí o Senhor ministra algo lá e ministra aqui, aí nós chegamos a um consenso. Aí nós vamos decorar, sem saber o que vai acontecer. Mas aqui nós estamos provocando a ação de Deus. Nós estamos aqui ornamentando. Nós estamos aqui fazendo, sem saber o que vai acontecer nos 3 dias. Mas de uma coisa nós sabemos, que se nós provocarmos a ação de Deus na minha vida, na sua casa, na sua família, de fato Deus pode fazer todas as coisas. Nós ornamentamos, nós programamos, nós vamos conversando aqui. Aí, no fim das coisas, quando o congresso acaba, aí nós falamos, gente, como Deus agiu. Aí um fala assim, olha, eu não esperava isso. Deus fala, não esperava. Porque nós não sabemos como Deus vai agir. Mas de fato Deus vai agir. E Maria é aquela que estava se alimentando. Agora, Jesus estava tentando trazer um equilíbrio na vida de Marta. Assim como nós precisamos desse equilíbrio. As atividades nos tiram do foco. Jesus vai dizer, olha Marta, o que importa, Maria está fazendo. O que importa, a boa parte, Maria pegou. As atividades do nosso dia a dia, eu não vou falar nem de ministério, dos nossos afazeres, mas não pode tirar o foco daquilo que o Senhor nos chamou. Porque se as nossas atividades tirar aquilo que é de mais precioso de Jesus, nós precisamos trazer um equilíbrio. Nós precisamos trazer um equilíbrio. Marta estava totalmente desequilibrada, a ponto dela questionar Jesus. Jesus, não te importas com isso? Você não está vendo isso que está acontecendo aqui? Eu estou trabalhando sozinha e Marta está aí sentada aos seus pés. Não só Marta, mas aquelas pessoas que ali na Bíblia não menciona, não só Maria, mas Marta, ela se questiona. Aí ela vai questionar, Senhor, peça que ela me ajude. Queridos, você acha mesmo que nós temos a autoridade de dar ordem para que Deus faça? Não, Senhor, você tem a obrigação, você está vendo o que está acontecendo. Queridos, não traga a existência dos seus conflitos a ação de Deus. Os seus conflitos precisam ser resolvidos. Resolva os seus conflitos, resolva as suas questões, para que depois você se achegue ao Senhor. Senhor, de fato, o que é para mim fazer? O que é mais importante? É o trabalho ou a presença? O que te importa? É o serviço ou a presença? Faça essa pergunta para você. O que te importa? O serviço ou a presença de Deus? Nós estávamos no louvor, uma presença maravilhosa. E se deixarmos, nós íamos. Porque a presença do Senhor é aquela que enche, transporta o nosso ser. E quando nós nos deparamos, já passou horas. Porque a presença do Senhor, ela faz a nossa mente ela viajar e querer sempre mais. Maria, ela estava nessa vibe. Ela estava aos pés de Jesus. A pergunta que eu te faço: o que te importa? O que te importa? Se é a presença de Deus ou se é o serviço? A Bíblia diz que Jesus vai falar assim: olha, se você quer ter uma certa intimidade, você vai fazer o seguinte: você vai entrar para dentro do seu quarto, e no secreto é lá que nós falamos com Deus, é lá que nós nos abrimos, é lá que nós nos achegamos aos pés dele, é lá que nós nos entregamos, é lá que o Senhor vê as nossas iniquidades, as nossas fraquezas, é lá que o Senhor nos restaura, é lá que o Senhor nos transforma. Aqui somente é para transbordar a ação
Aqui somente é para transportar a ação de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo lá. Agora, o que te importa? Serviço ou a presença de Deus? Queridos, isso me pegou muito. Porque nós somos seres humanos falhos. E muitas das vezes nós deixamos o que é prioridade para fazer o que é necessidade. A prioridade aqui, embora não fale de servir alguém, é o fogo do Senhor, o fogo do Espírito, sempre está aceso dentro dos nossos corações. Queridos, eu rodei nesse carnaval do Uber. Não sei se o pastor Giovanni rodou. Misericórdia. Eu posso falar que tinha de pessoas desviadas naquele lugar. Ah, como você sabe? De fato, se nós conversarmos com 10 pessoas, no mínimo 5 já foram cristãos. Agora, esse conflito que marca, se nós não tomarmos cuidado, vai ser um conflito que vai tirar a Marta da presença do Senhor. O conflito na mente de Marta vai tirar o foco da presença do Senhor. Aí quando assustar, já criou raiz. A sua mente já criou raiz. Aí como eu disse, eu estava rodando no carnaval, no Uber. Gente, o inimigo ele está furioso. A ação do inimigo, sabe, ele se levanta. E pode ter certeza que muitos que estavam ali são pessoas que conheciam a palavra, estavam fracas. Agora, como essa pessoa chegou nessa fraqueza, a falta de fogo, a falta de colocar lenha, trouxe a frieza espiritual. Aí traz os conflitos internos que não foram resolvidos. Esses conflitos internos tiram o foco da presença do Senhor. O foco é a presença do Senhor. O foco é Jesus. Agora, se o seu foco saiu da presença do Senhor, hoje é dia de alinhamento. Hoje é dia de colocar o eixo. Hoje é dia de se assentar e observar. Não, de fato, eu estou fora do propósito do Senhor. E o Senhor hoje quer restaurar o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na sua casa. O propósito de Deus na sua família. O propósito de Deus na sua vida. O que Jesus pode fazer? Jesus pode todas as coisas. Você acha que Maria estava ali à toa? E interessante que todo esse questionamento Maria ouviu. Porque Maria estava aos pés de Jesus. Aí Maria está escutando Marta questionar sobre ela. Interessante que tudo que se levantou não tirou o foco de Maria. As questões que se levantou ao redor dela não tirou o foco dela. E presta atenção, queridos, olha o contexto. E observando Maria, os assentados, olha aqui, ó. Maria, porém, estava atarefada, antes, e ela tinha um irmão chamado Maria, a qual, assentando-se também, ela observou as pessoas se assentando ao mestre, falou, eu vou se assentar também. Mas em momento nenhum, ela tirou o foco do Senhor para poder se levantar para sair da presença dele. O que está acontecendo hoje? Que pessoas têm perdido o foco. Pessoas têm perdido o foco da presença do Senhor. Tem se levantado. Ou olhar para as pessoas que estavam ali. Imagina, abra sua mente. Uma pessoa se levanta, sai de perto de Jesus. Eu também vou levantar. Não! O foco do Senhor de Maria era somente estar aos pés de Jesus. E quando nós estamos aos pés de Jesus, há milagres.
te faço novamente: a presença ou o serviço? Feche seus olhos. Porque se nós, eu não quero estender a palavra, não quero estender, mas se de tudo que nós passamos, nós perdemos o foco, que é Cristo, nós estamos fora do propósito dele. O propósito de Cristo era que Marta se assentasse ali. Marta, ela questiona Jesus. Talvez Jesus pode olhar para Marta: Marta, você questiona Maria, mas por que você não senta aqui também? Você questiona Maria com o serviço, mas olhe para ela, ela está se alimentando do que eu estou transmitindo para ela. Por que você não senta aqui também? Marta, senta. Marta, senta. Acalma o seu coração. Aquieta-te. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aquieta-te. Queridos, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito, a primeira coisa que nós precisamos fazer é silenciar os nossos pensamentos. Para que nós possamos ouvir Jesus falar conosco, primeiramente nós precisamos silenciar os nossos pensamentos. É impossível ouvir Jesus falar querendo questionar, é impossível ouvir os ensinamentos de Jesus com a nossa mente perturbada. E o Senhor está falando nessa noite: aquieta-te. Vocês estão trabalhando demais. Você precisa se assentar aos meus pés. Nós precisamos se assentar aos pés de Jesus. Os nossos conflitos, queridos, precisam ser resolvidos. Mas se nós queremos que os nossos conflitos tenham voz, não vai ser como o Senhor planejou para as nossas vidas. Se há um propósito em Deus sobre as nossas vidas, aquieta-te o teu pensamento, aquieta-te a tua alma, aquieta-te os teus pensamentos, aquieta-te a questão que tem se levantado na sua mente, para que você veja e escute o Espírito Santo falar nas vossas vidas, escute o direcionamento do Espírito Santo para as nossas vidas, escute a voz do Senhor Jesus. Eu quero estudar, eu quero ouvir, mas os seus pensamentos estão cheios. Se esvazie de si mesmo para ouvir a voz do Mestre. O Senhor está estudando: olha, Maria, ela escolheu a boa parte. Que boa parte é essa? O que Maria estava estudando? O que Maria estava ouvindo? O que as pessoas diziam que estavam estudando aqui aos pés de Jesus? O Senhor quer revelar a sua coração nesse noite. Somente vai escutar a voz do Espírito de Deus aquele que esvaziar a sua mente de todo questionamento, de toda ação na mente. Feche seus olhos. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Quem são os pés? Precioso. Quem são as
processo. Esse discurso fica falando sobre a presença do Senhor. E essa noite o Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor quer ouvir o teu clamor. Faz um clamor sincero. Jesus, meu amor, é maior. Jesus, meu amor, é maior. Eu encontrei o meu sonho. Eu encontrei o meu destino. Eu encontrei o meu sonho. Eu encontrei o meu destino. Queridos, mas nessa noite existem pessoas aqui que têm conflitos a serem resolvidos. O Senhor está te chamando para sentar-se aos pés dele. E talvez por muitos e muitos tempos esse conflito tenha estado com você. E você questiona, mas por que, Senhor, é isso, por que aquilo? Senhor, por que isso, por que aquilo? E o Senhor está falando, olha, o que importa é assentar-se aos meus pés, para ouvir o que eu tenho para falar com você. E se nessa noite você tem conflitos a serem resolvidos, eu te convido a estar aqui conosco. Nós vamos orar para que todos esses conflitos venham ser resolvidos na presença do Senhor. Eu não posso fazer aquilo que o Pai pode. Eu não posso ir aonde o Pai pode. Eu não posso caminhar onde o Pai pode. Mas o Senhor, Ele vê, Ele contempla. Ele sabe desses conflitos. E Ele quer curar você nessa noite. Ele quer curar a sua mente nessa noite. E se você tem esse conflito a ser resolvido, eu convido a você nessa noite. Como Maria, que está aos seus pés e disseste a ela, essa é a vontade. Nunca será tirada. Como Maria, que está aos seus pés e disseste a ela, essa é a vontade. Nunca será tirada. Como Maria, que está aos seus pés e disseste a ela, essa é a vontade. Nunca será tirada. Eu encontrei o meu sonho. Eu encontrei o meu destino. Eu encontrei o meu sonho. Eu encontrei o meu destino. Como Maria, que está aos seus pés, a ela essa é a vontade. Nunca será tirada. Como Maria, que está aos seus pés, a ela essa é a vontade. Nunca será tirada.